convite à confissão de pecados. Peço mais uma vez que os irmãos abram suas Bíblias, agora em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do capítulo 30 ao 32. Efésios 4, 30 e 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Nesse momento, eu pedi que a igreja possa estar baixando suas frontes e façamos todos uma oração de confissão de pecados. E logo após alguns minutos, pedir a nossa irmã Nina que possa estar fazendo uma oração ao vivo, quebrando o silêncio. Oremos. Somos, Senhor, porque mais uma vez nós nos encontramos aqui em Tua casa, Senhor. Essa casa, Senhor, onde nós reunimos para adorar e exaltar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Ó Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, como pecadores que somos, ó Pai. Que o Senhor venha estar limpando, Senhor, os nossos corações. Que o Senhor venha estar limpando, Senhor, as nossas mentes, para que possamos ser dignos de estarmos prestando esse culto a Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha estar sempre ao nosso lado, Senhor, nos guiando para onde quer que o Senhor quer que nós estejamos, ó Pai. Que os nossos caminhos possam ser dignos, ó Pai, de estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Ó Pai, venha estar também nos ensinando a perdoar aqueles que muitas vezes nos magoam, nos entristecem, Senhor, que nós também possamos estar perdoando, Senhor. Ó Pai, venha estar recebendo este culto que é ofertado somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Declaração do perdão. Lá em Hebreus 13, 15, a palavra nos diz. Hebreus 13, 15 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, o que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? E com essas palavras, eu passo agora para o ministério de louvor. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Cada dia que a gente abre o olho é um presente que Deus nos dá, é uma dádiva que Deus nos dá. Mas a gente não está livre de batalhas, né? De passar por provações, por tribulações. Mas a gente tem a certeza que a gente tem um general que está à nossa frente. É aquele que nos guia, aquele que, como foi lido no Salmo 29, é um Deus todo-poderoso que domina céus e terra. Então, enquanto a gente vai cantando esse cântico, ele fala o canto da vitória. Então, desafio você agora a falar: qual é o nosso canto da vitória de hoje? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos.
Então, quando estivermos cantando, vamos cantar o canto da vitória, a gente fica cantando com bastante força, né? Glória a Deus. Então, vamos ensaiar glória a Deus. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Está meio fraco, eu vou poder melhorar. A gente não vai para a guerra assim, já com aquela sensação de vamos perder. Então, glória a Deus com força. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Então, vamos lá.
está trazendo os dízimos e as ofertas até o gasofilácio. Santo Deus e eterno Pai, que agradecemos, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que nos desse, Senhor, e aqui trazemos um pouco daquilo que o Senhor tem, unicamente aqueles que aqui eles. E também, o Pai, te peço, Senhor, pelas crianças da nossa igreja, o Senhor os abençoe, os guarde, dê entendimento a cada um deles, ó Pai, da tua palavra, que eles estão junto com os professores na salinha, que eles sejam abençoados por ti, Senhor. E também quero aqui te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente a teu servo, pastor, que será o condutor da tua palavra para o teu servo, Senhor. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nos dê a tua paz. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode passar o próximo slide e vamos parar neste mesmo aí. Abra comigo o texto lá do Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo de número 8. Inclusive, este texto, e apenas o texto e não a mensagem é outra. Em menos de 3 meses, voltamos nós para o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, e para o mesmo texto, mas Deus nos colocou no coração uma outra palavra, de novo, incomodando o nosso coração deste texto que está aí, que você bem conhece. Nós vamos então fazer a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Aqueles que nos acompanham de casa, Mateus, no capítulo de número 8, a leitura será do verso de número 5 e vamos seguir até o verso 13. Você encontrou o texto? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado, ou você pode assim também traduzir comigo, em nosso tempo, o meu funcionário, ou você que fica em casa e administra pessoas que trabalham para você, a pessoa que cuida da minha casa, seja um homem ou seja uma mulher, a pessoa que cuida do meu quintal, a pessoa que cuida da minha roupa, a pessoa que cuida da minha empresa, a pessoa que trabalha comigo, ou você pode inverter também, o meu patrão, aquele que
tem autoridade sobre mim. É disso que o texto nos provoca uma reflexão. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo de forma horrível. Então Jesus disse assim a ele, ao centurião: eu vou na tua casa e vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem. E ao meu escravo, ao meu servo, ao meu funcionário, digo: vá, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Paulo diz, traduzindo a palavra Israel no Novo Testamento, ele diz: olha, a igreja é o novo Israel de Deus. O mesmo povo de Deus no Antigo Testamento é o povo de Deus no Novo Testamento. Então você pode traduzir também a palavra Israel por igreja. Então ficaria assim a tradução: nem mesmo na igreja vi tamanha festa, disse Jesus. Verso 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo ou funcionário fora curado. Filhos na fé nem sempre são sanguíneos. Nós temos refletido, irmãos e irmãs, neste mês de agosto, mês que celebramos 164 anos do presbiterianismo brasileiro. Como vocês viram e ouviram no domingo passado, uma breve menção sobre Ashbel Green Simon, o primeiro presbiteriano norte-americano, vindo como missionário para a terra brasileira, aportando lá na Baía da Guanabara, e ali começa a semente do Evangelho trazida por esta denominação que nós chamamos presbiteriana, e é a nossa mãe espiritual. Para a maioria de nós que estamos aqui, nós fomos formados no seio desta igreja e temos refletido sobre a importância não apenas de ser presbiteriano, para nós que o somos, mas para a importância de sermos servos de Deus, discípulos. E quando nós temos uma fé, irmãos e irmãs, viva, madura e a serviço do reino de Deus, Dona Eunice, nós geramos filhos espirituais. E por que a expressão filhos espirituais? Porque você que é pai, você que é mãe, você sabe o quanto é difícil. A gente fica aqui assustando o Diego, né? O quanto é difícil cuidar de um filho, Diego. Eu pergunto para você que é pai e já tem filho já adulto: quanto tempo precisa para formar um filho? Eu anotei aqui, nas minhas anotações, eu coloquei 20 anos. É um bom tempo. Mas depois eu comecei a olhar para os meus dois filhos mais velhos, um de 24, a outra de 20. Eu pensei comigo assim: Ibrahim, eu acho que vai mais tempo. Vai mais tempo. Eu, Lucas, inglês, Israel pequenininho, muito tempo. Por isso, irmãos, usando essa figura de linguagem sobre o que é colocar um filho no mundo e dele cuidar para que ele possa de fato ser, primeiro, o fundamento, né, da nossa constituição como crentes, né? A nossa prioridade na vida de um filho precisa ser lutar para que ele seja um servo de Deus, para que ela seja uma serva de Deus. Às vezes a gente inverte e coloca isso como importâncias menores, como já disse em outras mensagens aqui. Sonhamos com tantas coisas com os nossos filhos, porém, e quando nós falamos em filhos espirituais, e eu sei que para muitos pastores que trabalham com plantação de igreja, revitalização de igreja, trabalha com missão, evangelização, eu sei que na boca deles, eu concordo com boa parte do que falam, está meio que atrasado. Lá no passado, aquela prática que a gente usava de convidar alguém para vir à igreja, e é evidente que Deus pode fazer milagres. Talvez você
tenha vindo para a igreja porque alguém te convidou. Mas, irmãos e irmãs, quando nós começamos a investir tempo na Escritura, da Palavra de Deus, nós começamos a perceber que o discipulado é feito por relacionamento. Presbítero meu, relacionamento. Da mesma forma que os nossos filhos são a nossa cara, não apenas o nosso sangue, o nosso nome, o nosso sotaque, o nosso jeito de ser, e se nós somos servos de Deus, há uma grande chance dele também, nossos filhos nos imitar. Então nós, assim como nós discipulamos os nossos filhos em todos os sentidos, não apenas espiritualmente falando, por que não pensar, por que não aceitar o desafio de que aquelas pessoas que convivem conosco, nós que somos crentes, nós que não damos testemunho de crentes, de servos e servos de Deus apenas no culto, apenas na igreja, mas onde a gente está presente, o tempo todo, a gente também testemunha. Então a questão é, e aqueles que convivem conosco? Ontem, no culto ao redor da mesa, a dona Lia, está aqui dona Lia, e eu mencionei dona Lia, dizendo que quando fui visitá-la, ela traz lá na estante dela uma foto da dona Iracilda. A gente sabe que a Lia trabalhou muitos anos na casa da dona Iracilda. Aí ontem na reflexão eu perguntei para os irmãos e para as irmãs, né? Quem é o funcionário que depois de aposentado, depois que não trabalha mais naquela empresa, leva para sua casa a foto do seu ex-patrão e coloca lá como uma recordação? Pense nisso, igreja. Será que a dona Iracilda foi apenas uma patroa para a dona Lia? Vocês sabem que não. E nisso nós aturamos a nossa reflexão. E as pessoas que trabalham para você? Se ficarem com você 20 anos ou 30 anos, ou seja, um tempo longo, semelhante ao tempo que você gastou para formar os seus filhos, e quando elas saírem da sua empresa, do seu trabalho, será que elas levarão para a casa dela um retrato seu, dizendo: essa pessoa mudou a minha vida, generosa, homem de Deus, mulher de Deus? Por isso, irmãos e irmãs, é tão difícil fazer o filho na fé. Desculpa aqui a expressão, não é um trocadilho. Fazer é colocar mesmo no mundo da vida cristã alguém que a partir de nós, não de lábios, como dizia São Francisco de Assis, evangelize. Caso seja necessário, então você fale. E como dizia Voltaire, filósofo francês, que um gesto, uma atitude, faz o papel de 1000 palavras. Por isso, irmãos, nesse texto, quando nós olhamos, somos provocados a esta reflexão. Sim, o centurião, nós temos a imagem de um centurião romano, até porque alguns deles foram algozes na vida de Jesus. Na ocasião da prisão, e também, Harrison, na ocasião da crucificação de Jesus. Um centurião era quem comandava um grupo de 100 soldados. Quase sempre na história romana, um carrasco. E eis que, por alguma razão, este tratava com deferência, com amor, com dignidade, um criado ou um escravo. E mais do que isso, a ponto de, aspas, rebaixar-se por ser um centurião romano, Josué, e ir até Jesus, um marginal no sentido de que vivia à margem de Jerusalém, um, aspas, provocador da ordem de Israel, mas ouve dizer que Jesus era extraordinário e era o único recurso que restava ao centurião, ao todo-poderoso centurião romano. E eis que por amor ao seu escravo acamado, ele vai, se humilha e vai até Jesus, e num gesto testemunial de amor por um ser humano, ele clama por seu soldado, aliás, por seu escravo. Exemplos que temos para nós como alguém que tem o propósito de fazer um filho espiritual, gerar um filho na fé por meio do testemunho. Mas
Por exemplo, podemos pensar não apenas em filhos espirituais que não são sanguíneos, mas filhos espirituais sanguíneos. Você que tem, eu sei que aqui tem muitos, talvez a maioria, tem esse testemunho para contar. Pastor, através da minha dedicação, não por orgulho, mas por mandamento do Senhor, através da minha dedicação, meu empenho, isso leva tempo, afinal de contas, não responda para mim, mas pense na sua memória pessoal. Quantas vezes você trouxe seu filho criança na escola dominical? Pense nisso. Quantas vezes? Quantas vezes você trouxe seus filhos para o culto à noite? Para os cultos de sábado? Para as atividades da igreja? Quantas vezes você leu a palavra com seu filho na sua casa? Orou com ele e por ele? Percebe? Durante todo o tempo que ele esteve na sua casa. Leia. E sempre acha que ainda foi pouco tempo, né? Percebe? Então demora-se muito tempo, mas a bênção chega. Porém, irmãos e irmãs, pelo mesmo testemunho, às vezes alguns filhos deixam a nossa casa, ou deixam o convívio da igreja, deixam a Deus por testemunhos nossos. Sabe aquele filho que sai de casa, ou mesmo que abandona a Deus por testemunho ruim do próprio pai e da própria mãe? Temos exemplos bíblicos assim. Mas vou começar citando os exemplos bons, não os negativos. Por exemplo, abra comigo o texto que você bem conhece, mas é a ocasião mais uma vez de visitá-lo ou revisitá-lo. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 2, um filho espiritual, nada mais, nada menos que Moisés, e ele foi gerado não apenas no ventre de Joquebede, mas também Moisés foi gerado nas orações, no cuidado, nas palavras, no carinho de sua mãe Joquebede. Então é importante dizer, igreja, e lembrar aqui, Joquebede não foi apenas a mãe biológica de Moisés. Joquebede também foi a mãe espiritual de Moisés. E o texto que está aí dentro dos seus olhos, você pode conferir, porque é exatamente isso que você encontra nesta passagem tão magnífica. Êxodo capítulo 2, versos de 7 a 9, diz assim a palavra: Então disse sua irmã, filha de Faraó, texto que você conhece: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama, ou de escrava, ou de mãe de leite para criar a criança? Já aqui, fazer uma pausa aqui para quem não conhece tanto o texto, né? Faraó havia decretado uma lei que toda criança hebreia que nascesse, ou seja, aqueles que viriam a ser os judeus, toda criança que nascesse, sendo menino, as parteiras deveriam matar. Essa foi a lei que Faraó decretou, porque os hebreus estavam crescendo muito o seu número no Egito. E diante dessa lei, nasceu Moisés, as parteiras fizeram com que, aquela vista grossa, deixou o menino viver. 3 meses depois, não tinha mais jeito, ela precisou esconder o seu filho. Então ela prepara ali o Moisés, não é todo aquele, viu, Diego, vai decorando os nomes aí, aquela cestinha de carregar a criança chama Moisés, não sei se você sabe, mas é curioso, a expressão vem ali no texto bíblico. E então coloca a criança, leva até o rio e chama a menina mais velha. Qual era o nome da menina mais velha? Miriam. E vai olhar o menino. E aí vem descendo a filha do Faraó, e no shopping, acessa uma patricinha e acha uma criança. Aí o menino esperto, Miriam fala: Escuta, quer que eu te chame uma escrava, uma mãe de leite para cuidar dele? Olha o plano. Sim, pode ser. E eu vou pagar. Quando ele crescer, traga de volta. E ela vai e chama quem? Quem? A mãe. Você tem dúvida de que Moisés é um filho espiritual de Joquebede? Não, você não tem. Outro texto, 2 Reis, ainda falando de filho espiritual. Segundo livro dos Reis, o texto que você bem conhece também, no capítulo 5. O título da nossa mensagem: Filhos da fé, nem sempre são sanguíneos. Acabamos de ver um exemplo de um filho sanguíneo e um filho espiritual. Agora vamos ver uma filha que vai gerar um pai na fé.
texto que você conhece. Segundo Reis, capítulo 5, eu vou ler apenas o verso 2 e o verso 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa ou presa, raptada, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. É a famosa adolescente, escrava, que foi raptada numa guerra, leva para a casa de quem conquistou a batalha e vai servir de escravo, cuidar da casa, né, daquela família que tem autoridade, né, que conquistou aquela posse, desculpa a expressão, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, ou seja, a menina escrava, diante da sua patroa, vendo o drama do chefe da família, que era Naamã, ele tinha lepra, sabe? Aquela menina diz assim, no verso 3, disse ela assim para sua patroa: tomara o meu senhor, e letra minúsculo, tá? Então, tomara o meu patrão estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lei. Você consegue perceber como é que se gera um filho na fé? Menina, escrava, fora do seu país, longe da sua família, desculpa a expressão, não era ninguém diante daquelas relações sociais, mas é capaz de se condoer, de ter piedade, misericórdia pela dor alheia. Talvez eu e você, no lugar dela, quiséssemos o quê? Tirar a vida daquele homem. Afinal de contas, ele era o nosso algoz, aspas, o nosso dono, o nosso patrão, injusto, paga pouco, desculpa de novo, ignorante, estúpido, mal educado. Talvez por essas razões você nunca colocaria um retrato do seu patrão lá na sua casa, mesmo depois que você não trabalhasse mais na empresa dele, percebe? Mas irmãos e irmãs, para gerar um filho na fé, não podemos olhar para essas coisas. Por isso aquela menina foi capaz de gerar um filho na fé, mesmo tendo idade para ser o seu pai, Naamã. O resto da história você já sabe. Naamã vai até a terra de Israel, fala com o profeta Eliseu, manda tomar banho no rio 7 vezes e então ele é curado. Depois que ele é curado da lepra, ele passa a ser um servo de Deus. É ou não é um filho na fé de uma menina que era dele escrava? Um outro texto, agora exemplos contrários, infelizmente. Pais que, ainda que tenham gerado filhos na fé, expulsam simbolicamente, ou seja, fazem por meio de suas ações que seus filhos se afastem de Deus. Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, no capítulo 16, nós encontramos um texto também conhecido. Eu vou ler para você do verso 3, verso 3 até o verso 6. Você encontrou? Amém. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua escrava, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então ele a possuiu, no caso Abraão, com a escrava Agar, e ela engravidou. Vendo ela que havia concebido, ou que estava grávida, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, naquela luta, né, de ter o herdeiro da família, a escrava engravidou do seu padrão, e a escrava agora começa na minha terra fala caçoar da patroa. A patroa indignada, lembrando, o plano foi dela, indignada, vai lá e briga com o marido, manda essa mulher embora. Abraão, naquela ocasião, brincamos ontem, né? Homem inteligente, ouve a mulher, bota ela para fora. Nasce Ismael. Problema, aspas, tá? Problema até hoje para Jerusalém. A briga entre árabes e judeus. Deus mandou Abraão conceber com escravo? Não. Percebe que por meio de uma atitude ruim de pai e de mãe, filhos biológicos afastam-se de Deus? Outra passagem, Gênesis 28, aí mesmo um pouco mais adiante, de novo problema familiar de crentes, pessoas crentes, problema de família, escandalizam
os filhos, e os filhos abandonam a Deus, abandonam a fé, porque os exemplos foram ruins dentro ou a partir dos seus próprios pais. Gênesis 28, versos 6 a 9. Você encontrou? Amém. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e enviara para Padan para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padan, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Sabe o que isso quer dizer? Numa briga de casal, Isaque e Rebeca que amava muito a Jacó, que não era o primogênito. Na lei judaica, o primogênito deveria ser o herdeiro de tudo e, portanto, também o comandante de tudo. A mãe, por alguma razão, gostava mais de um filho, e o pai, por obrigação, tinha que abençoar primeiro o primogênito. A mãe vai nessa situação, e o pai enganado, já idoso às vistas, brincando com você, viu, Denilson? Leu até melhor hoje, depois que reconheceu que precisa usar óculos, né? Então, assim estava, um pouco mais, né? Com a vista pesada, cansada. E ainda que enganado, ele vai abençoar Jacó e não a Esaú. O que você acha que Esaú ia fazer? Saiu de casa, né? Odiando ao seu pai e à sua mãe e querendo matar o seu próprio irmão. E por vingança, tudo que o pai havia dito para não fazer, ele saiu para fazer. Poderíamos passar aqui, irmãos e irmãs, muito tempo, Marcelo, encontrando textos assim. Por isso o tema Filhos na Fé é sempre um desafio para nós, porque esse desafio é nosso, é nosso, porque nós já somos crentes. Então, primeiro da família da fé, os seus primeiros discípulos devem ser os seus filhos sanguíneos, e depois dele ou deles, os não sanguíneos. Quem, pastor? As pessoas com as quais você convive, as pessoas com as quais você passa muito tempo da sua vida, talvez 10 anos, 20 anos. O seu sogro que não é crente, a sua sogra que não é crente, o seu genro que não é crente, a sua nora que não é crente, o seu cunhado. E aí você vai pensando, o seu colega de sessão, aquele colega de trabalho que você está há 10 anos, há 20 anos com ele é seu filho espiritual em potencial. Ele já conhece muitas coisas da sua vida, talvez quase que semelhante à sua mulher. Se você passar 8 horas no trabalho, mais 2 de trânsito, já são 10 de 24. De repente a gente convive com a mesma pessoa anos, e ela sequer sabe, lá no ambiente de trabalho, que a gente é crente. Deus nos dá todo santo dia, igreja, oportunidade de gerar filhos na fé não sanguíneos. E muitas vezes nós temos perdido essas oportunidades. Voltando lá para o texto, para a gente terminar. Se você fechou, Mateus no capítulo 8, versos 5 a 19, aliás, a 13. No primeiro momento, igreja, voltando os nossos olhos aí para o texto de Mateus, no capítulo 8, eu quero que você observe comigo mais uma vez o versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, e é isso que você está vendo aí, a palavra é exatamente essa, né? Implorando. Então, no primeiro momento, eu quero dizer para você, discipulado, já que ter filhos na fé, é discipulado. Assim como você fez para formar o seu filho hoje adulto, um homem formado, uma mulher formada, assim é o trabalho para gerar um filho na fé. Então, discipulado é relacionamento concreto. O que eu quero dizer com isso? Não é apenas alguém que você conhece e eventualmente convive, não. Relacionamento concreto é aquilo que é o quê? Estruturado, duradouro. Então, são as pessoas com as quais você convive. E o centurião romano, com o coração, e aqui certamente é o poder do Evangelho, disseram:
ele é capaz de se condoer pelo seu funcionário. E eu estou aliviando o texto, porque ali é escravo mesmo. E aí imagina às vezes, E graças a Deus entre nós não tem assim, pelo menos espero. um patrão crente e um empregado não crente. Aí o empregado fica doente. E muitas vezes O patrão crente pensa no quê? Numa série de coisas. No caso do centurião romano, o escravo, ou você pode pensar comigo, um escravo paralítico na cama, ele não te dá lucro, ele te dá o quê? Prejuízo. E quem gosta de ter prejuízo? Só que o texto diz que aquele centurião, ele foi até Jesus, Marlene, implorando, sim. Implorando, sabe o que significa? É quando você não tem outro recurso e você precisa implorar para alguém. É o que aquele homem faz. Ele vai até Jesus e implora. Há alguma dúvida, igreja? De dignidade, solidariedade, piedade, clemência, Amor incondicional por um paralítico, desculpa a expressão. Sim, por um homem ou por um empregado que estava acabado e que não podia mais dar lucro. Não há dúvida, igreja, de que Aqui este centurião está gerando um filho na fé. e pensando em nosso contexto, talvez Pudéssemos dizer a mesma simbólica já utilizada. Mais tarde seria este escravo a colocar a figura, a imagem, a fotografia de seu patrão ali. Porque no momento mais difícil da vida daquele escravo, fora o seu patrão, que lhe tinha ordem sobre ele, que tinha expectativa de lucro sobre ele, ele é capaz de ir até Jesus e implorar: cura o meu escravo, que ele está horrivelmente enfermo. Por isso, irmãos e irmãs, é mais fácil Convidar pessoas para a igreja. e a gente acha que ainda faz alguma coisa quando convida alguém para vir à igreja. Se ela vem, então, pronto, Você já quer colocar até a plaquinha. Esse eu trouxe. não. Jesus não disse a ninguém para nós, né? Não, pastor, próximo disso está ali. Aí que é para aliviar o desafio. Viu, Sandro? Fala assim: não, mas Jesus falou que Basta até a gente distribuir a semente. Né? A gente sabe que não é assim. Joga a semente lá no seu quintal, por exemplo. Se nascer, você vai ter que cuidar. Né? Por isso a gente não quer jogar a semente, né? Né, dona Alice? Porque se nascer, a gente tem que cuidar. Percebe? Abra comigo Mateus, capítulo 14, um pouquinho mais adiante. Mateus, no capítulo 14, eu vou ler para você um texto que você bem conhece, do verso 15 ao verso 17. Mateus 14, verso 15 ao verso 17. Você encontrou? Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, Senhor, para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Para um pouquinho, olha aqui, só para a gente aproveitar a ocasião, né? Uma multidão. Aí vem o problema, vem a dificuldade. O que a gente fala? Despede esse povo, manda embora, vai dar trabalho. Quantas vezes ao longo de 10 anos Deus colocou as mesmas pessoas que não são crentes, não são filhos espirituais diante de você? Quanto tempo você perdeu? Você já é um Deus que diz: olha, espere, não vamos. Isso aí é problema. Abre aspas aqui. Nesses 25 anos de pastorado, eu tive um presbítero, como eu tive muitos, você nem imagina quem é, mas foi exótica A fala dele. ele falou assim: pastor, é impressionante, a nossa igreja só vem, parece que a nossa igreja parece curva de rio, só vem rosto. Por Deus, irmãos, e o presbítero me disse isso. Ele quis dizer que muitas pessoas com problema. Ele falou: não chega aqui uma família certinha para chegar e agarrar, né? Eu falei para ele: se você estiver vendendo saúde, você vai para o hospital? Não foi Jesus quem disse isso? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E ele disse: e eu vim para os doentes. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes Deus tem nos dado a oportunidade de fazer ou gerar filhos na fé,
presbítero Milton, e nós temos simplesmente agido como esses aqui, discípulos de Jesus. Senhor, manda embora esse povo, para que eles se virem pelo caminho, já é tarde, estão com fome, e que eles possam buscar aí comida, ou seja, que possam se virar. 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, porque vocês mesmos não dão de comer a eles, dai-lhes vós mesmos de comer. Então vem desculpar, mas nós não podemos. Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Até aí. É assim que nós muitas vezes organizamos a nossa fé, irmãos. A nossa fé é praticada apenas na igreja. Porque diante das dificuldades lá fora, que você é incapaz de ajudar o seu criado, o seu funcionário, a pessoa com a qual você convive, Jesus está mandando você fazer milagre. Jesus está dizendo para você: olha, testemunhe para aquele de fora quem é Deus na sua vida. Conte para ele os milagres que Deus já fez na sua vida. Testemunhe isso. Leve aquele sorriso de crente para o seu lugar de trabalho, para o seu ambiente. Deixe as pessoas que estão passando dificuldades e crise verem em você o quê? A luz de Deus, o brilho do Senhor, para: escuta, me ajuda. E nem sempre essa ajuda é com dinheiro. A gente morre de medo de ser dinheiro. Não, é uma oração, é uma palavra amiga, é um gesto de amor, é ir até Jesus como fez esse centurião e falar: Senhor, põe a mão sobre o meu escravo, meu funcionário, que ele está terrivelmente enfermo. Gerar um filho na fé. Segundo momento, discipulado é missão em lugar profano. Sim, a gente aqui dentro da igreja, todo pastor fala isso, aqui dentro é fácil ser crente, testemunhar. Não, mas a gente precisa fazer discípulos lá fora, lá do mundo profano. É lá que acontece o embate. Verso 10, a igreja de Mateus capítulo 8. Já estamos terminando. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, ou seja, a fé daquele centurião, que não era crente, ou seja, não estava na igreja, não estava na sinagoga, não andava com os discípulos de Jesus, mas ouviram falar de Jesus. Eu imagino que alguém muito apaixonado por Jesus, seu Maurício, tenha falado para aquele centurião: olha, o Jesus que eu sigo é tremendo, é maravilhoso. Então, para ele ir até Jesus implorar para o seu funcionário, certamente alguém tinha evangelizado aquele centurião. Porque no meio de tantos judeus, por que procurar a Jesus? Então certamente alguém já havia, dona Eva, dito para aquele centurião que Jesus era extraordinariamente bondoso, amoroso e poderoso. E ele vai até Jesus, lá no mundo profano, lá no mundão, como se diz, em nosso tempo com gíria. Não era na igreja, não foi na sinagoga, não foi numa reunião de família de crente, não, foi no mundo lá fora, no dia a dia dos acontecimentos da nossa vida. Que aquele homem clama a Jesus. Por isso, agora você entende? Jesus responde para ele: olha, nem na igreja eu encontrei alguém com tamanho exemplo de fé. Porque é onde você está, lá fora, longe da igreja, que você tem um solo fértil, como disse Jesus, né? A seara é grande, os campos já estão brancos, e dizia meu professor 30 anos atrás, mas os cearenses são poucos, né? Os que estão dispostos a trabalhar na seara. Abra comigo o Salmo 133, já estamos terminando. Mais uma vez, Salmo 133, voltando lá no Antigo Testamento. Salmo 133, irmãos, a história desse salmo é, como se diz, cântico de romagem, é o cântico de transição, saindo de um lugar para o outro. O povo tinha sido abençoado fisicamente num lugar chamado Sião, e a experiência com Deus naquele monte Sião foi tão tremenda que o povo não queria sair dali. Às vezes, irmãos e irmãs, nós como crentes temos a mesma sensação. Sabe aquele culto que fala ao seu coração?
aquela música do louvor, aquela oração, aquela palavra, e você se sente tão bem no espaço que nós chamamos de igreja, consagrado ao santuário, consagrado ao Senhor, que a gente quer estender esse tempo. E acha que a bênção está apenas neste lugar. E aí fica na expectativa de chegar o próximo domingo para repetir a mesma experiência gostosa de adoração coletiva a Deus. Israel teve a mesma sensação próximo ao Monte Sinai. Deus abençoou o povo naquele lugar e deu a ordem para que eles pudessem marchar e continuar a sua jornada. O povo não queria sair dali, entendendo o que, Ibrahim? Que Deus abençoara apenas aquele lugar. Ainda hoje tem muito crente assim, que acha que a bênção de Deus fica limitada Nada ao santuário, ao lugar físico, e se sai dali, perde a bênção. Não, Deus não abençoa a parede, Deus não abençoa coisas, Deus abençoa o quê? Filhos e filhas, amém? Amém. Por isso vem o Salmo 133, usando, Sandra, essa metáfora. A bênção de Deus é como óleo, que você joga, aqui o shampoo, joga na cabeça, e ele vai descendo, escorrendo para a barba, Marcial. da barba para a gola e da gola para toda a roupa. Qual que é a metáfora? O Deus que te abençoa, não importa se você vai sair Do lugar onde ele te abençoou, mas onde quer que você estiver, seja a bênção vai o quê? Te acompanhar. Ela começa aqui e vai por toda a extensão do seu corpo. É lindo. Então não é apenas nesse lugar que nós somos abençoados. Nós somos abençoados aqui, irmãos e irmãs, para quando saímos lá fora, fora no mundo profano, sairmos a serviço do reino de Deus. quem são os seus filhos espirituais em potencial? Repetindo, são aquelas pessoas que ainda não são filhos e filhas de Deus, que Deus tem colocado no seu relacionamento cotidiano. Amém? Amém. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Partindo então para o encerramento do nosso culto dessa noite. Esse é o momento que a gente abriu para os irmãos e as irmãs que quiserem trazer um pedido ou até mesmo uma oração, né? Esse é o momento oportuno para que venha à frente e assim por óbvio o pastor estará fazendo a oração por todos. Pode vir. Então vamos, igreja, Vamos colocar em pé e você também, até avisando alguns de vocês que têm acompanhado o WhatsApp da igreja, a nossa irmã Joadana, depois de passar por uma cirurgia, se recuperou, graças a Deus, está hoje de aula, teve aula e foi para casa. Sim, a dona Joadana, com 95 anos, Deus mais uma vez foi generoso com ela, então louvado seja o Senhor, né? Outros irmãos que estão aí aguardando respostas médicas, quem sabe de alguns, que Deus continue abrindo caminho, colocando pessoas na sua vida, para não deixar nenhuma dúvida no seu coração de que você é precioso para o Senhor, amém? Amém. E isso nos motiva a sempre buscá-lo neste altar ou em qualquer outro lugar da sua vida, na sua casa, Onde quer que você estiver. Lembra que Abraão está dizendo? O senhor acabou de falar mal de Abraão, não falei mal de Abraão. Falei de Abraão que ele cometeu um equívoco, todos nós cometemos. Mais tarde, inclusive, corrigiu e depois foi chamado de pai da festa. Né? Então nós, quando quer que a gente esteja, deixe o Senhor, onde botar na porta do nosso pé, ali estará o Senhor. Mas na igreja, nos sentimos ainda mais motivados. Momento de alegria, de soberano, de palavra. A gente, no gesto de testemunho também, de coragem, vem até a frente e coloca ali os pés do Senhor, a nossa esperança. Amém? Feche os olhos. motivos que trouxe aqui, apresente agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença neste altar e queremos, Senhor, colocar sobre os teus cuidados os motivos, ó Pai, que muitas vezes nos tiram o sono, nos trazem tristeza, angústia, às vezes, ó Pai, diminui a nossa capacidade de crer e esperar no Senhor, mas num gesto de coragem, fé e ousadia,
estamos aqui, Senhor, neste altar, dizendo para todos com o nosso corpo presente, que nós confiamos no Senhor, que nós precisamos do Senhor e que no Senhor nós depositamos toda a nossa esperança. Assim, Senhor, em nome de Jesus, individualmente, cada um que aqui estão neste altar, tu sabes e conheces a motivação de cada um, a necessidade de cada um e a urgência, Senhor, de cada um. E nós te rogamos, Senhor, seja generoso, Pai, com graça e misericórdia, atendendo, Senhor, a cada um deles, Senhor. Aqueles que nos acompanham de casa, Senhor, também tem misericórdia, Senhor, que a tua graça e o teu cuidado, Pai, sejam abundantes sobre eles. Pai, nós te rogamos também que nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua mão protetora, e permita-nos, ó Pai, tirando, ó Pai, as vendas dos nossos olhos, lábios e ouvidos, para que possamos, de fato, Pai, aproveitar a oportunidade que tens nos dado há tanto tempo, Senhor, e gerarmos filhos espirituais na fé. Leva-nos de volta para os nossos lares, na paz e na esperança do Senhor Jesus, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém. Podem voltar para o lugar de vocês, e aí de pé nós vamos invocar a bênção apostólica e assim, após o último, em seguida, terminaremos nosso culto a Deus. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a companhia, a sabedoria e o fogo do Espírito Santo de Deus sejam conosco, irmãos e irmãs, e com todo o seu povo espalhado pela face da terra, agora e até o dia da gloriosa volta de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Assentai-vos, ouçamos a voz de Deus.
Ei,